Godzilla e Kong chegou nos cinemas e até que enfim, né galera? Eu fui assistir em 3D e trago-vos verdades. Será que foi bom? Será que foi ruim? Será que atendeu aquilo que a gente esperava desse monstroverso? Minhas impressões, minha crítica a respeito de Godzilla e Kong depois da vinheta. Salve, salve monstroleiros, cajuzeiros, amantes desse Legendary World. Bora desvendar as tramas desse mais novo filme que traz aí verdadeiros duelos de titãs. Mas antes, já deixou o like? Não ainda? Dá-lhe uma patada nesse like aí galera, ó, deixa seu comentário aqui no decorrer do vídeo, porque a gente precisa dessa sua interação, você sabe. Tô sempre pedindo aqui o likezinho, é muito importante pro nosso trabalho, então por favor, deixa seu likezinho aí que hoje eu tô aqui. Hoje eu já vou pedir like, hoje eu já quero a sua interação total aqui no nosso vídeo. Tô empolgado aí com esse novo filme do Godzilla e do Kong. Agora vamos falar desse literalmente gigante da Warner. Bom galera, a gente hypou nessa vibe desse mais novo filme desses monstrengos gigantes. Esse carisma do Kong misturado com essa carranca do Godzilla, pô, isso aí combinou demais, né? Vocês estão comigo nessa, né? Que pô, quando juntou tudo isso ficou muito legal, comercialmente falando, pra quem gosta desse universo aí de, né, os titãs, as brigas, os duelos desses gigantões, pô, isso aí foi muito legal. E dessa vez o diretor Adam Wingard mudou o tom aí da obra, na minha opinião. Aliás, ele tem um grande currículo aí na área do terror, um gênero assim que eu não curto muito, não assisto muito, né? Ele inclusive foi responsável por aquela estúpida adaptação de Death Note, assassinando a obra, aquela obra maravilhosa do anime. Ué, não quero nem falar disso, né? Vamos falar de Godzilla, que senão se eu entrar aqui eu já vou ficar bravo com o diretor aqui já de início. Mas eu tava falando que ele mudou o tom aqui da obra do Godzilla e nesse caso foi pra melhor. A gente teve um início parecido com o primeiro Godzilla vs Kong, lembra? É aquela coisa da musiquinha, o Godzilla ali sozinho e tal, na sua vida solitária, com a diferença de que lá no Godzilla vs Kong ele tava numa jaula temática ali, né, no meio da cidade, e aqui ele está lá na Terra Oca, né, realmente vivendo solitário nesse novo habitat, nesse novo lugar, né, que é a sua casa agora. O enredo vai tratar, entre outras coisas, de novos titãs e também aí de sagas lendárias, trazendo aí das antiguidades, situações relacionadas aos antigos vilões, enfim, e como foram inseridos esses novos titãs aí na história. No elenco nós ainda temos a Doutora Andrews, personagem interpretada pela Rebecca Hall, que já estava aí no primeiro filme Godzilla vs Kong, ela que era aquela doutora que cuidava do Kong quando ele tava na jaula. Aqui ela tá um pouco diferente, mas ela tá aí meio que protagonizando aí esse filme na parte dos humanos. Fica bem dividido aqui, né? Tem a ala dos humanos e tem a ala dos titãs. Ela que está mais engajada aí nos projetos relacionados à Terra Oca, principalmente nesse acompanhamento que ela faz a respeito de como o Kong está agora vivendo nesse novo habitat. Além da Doutora Andrews cuidar de tudo isso e ter todos esses aspectos da sua vida profissional, vamos dizer assim, ela também se divide sendo mãe, já que ela adotou lá no primeiro filme a Dia, interpretada novamente pela atriz Kaylee Horrell, que tá passando aí por uma fase de adaptação, morando aqui agora na cidade, né, na escola, novos alunos, tem toda essa situação, né, já que ela é a única sobrevivente lá da Ilha da Caveira daquela tribo Iwi. No elenco principal, além do personagem cômico do Brian Tyree Henry, que volta agora aqui, ainda com o Bernie, né, aquele cara que é um blogueiro meio teórico da conspiração, né, que desenha todos os arcos ali juntamente com a personagem da Millie Bob Brown lá no primeiro filme, ele que de certa forma ajudou a salvar o mundo ali no final do primeiro filme, né. O elenco ainda conta com a adição de Dennis Stevens, esse ator que eu gosto muito dele, né, ele recentemente fez, não tão recentemente assim, né, ele fez a Fera da Bela, que eu digo, né, pra gente poder justificar ele que atuou aí na Bela e a Fera juntamente lá com a Emma Watson, esse último filme que foi muito legal. Aqui ele interpreta o Trapper, né, ou o Caçador, esse cara que é um veterinário de titãs e também um aventureiro, né, ele é uma espécie de Ace Ventura bem piorado. Nós vamos falar um pouco sobre ele talvez mais pra frente. Bom, eu até intencionei fazer uma análise sem spoiler, sabe galera, mas não vou conseguir. Eu vou ter que ir falando algumas coisas a respeito do filme, enfim, então vai acabar que vai ter alguns spoilers aqui no decorrer do nosso vídeo. Já vou dizendo que eu gostei bastante do filme, tá galera? Eu sei que vai contra muitas críticas aí, porque eu já tenho ouvido falar de muitas pessoas que não gostaram do filme, enfim. Eu gostei bastante, ele me entreteu, o CGI tava super incrível, galera, assim ó, os ângulos de câmera que o diretor Adam usou aí nesse filme, principalmente na hora que aparece os titãs, as lutas, cara, é tudo muito bonito, dá uma sensação assim de estarmos lá dentro, sabe? Eu assisti o filme 3D também, acho que teve toda essa perspectiva melhorada nesse sentido, né?
E quando eu falo que o CGI funcionou, ele funcionou muito bem no momento que estavam os titãs. Naquele momento de interação entre os titãs e os humanos, o CGI sempre peca um pouco nisso, né? Sempre tem aquela situação assim de você ver duas camadas que às vezes elas destoam, elas não conseguem ter muita coesão nesse sentido. E aqui teve algumas falhas assim, mas que na minha opinião, pro resto do filme, como ele foi muito simpático, né? Eu acho que eu aturei bem, vamos dizer assim, até mesmo essas pequenas falhas do CGI. Por falar em CGI funcionando apenas ali na parte que estavam somente os titãs, né? Cara, que pancadaria. Olha, se você queria um filme, por exemplo, assim, que os humanos não ficassem atrapalhando muito, consumindo muito aquele tempo, contando histórias humanas e aparecendo muito pouco dos monstrões gigantes, quebrando pau, cara, que tem muito disso, muito mesmo. Vários titãs que aparecem, várias histórias que vão sendo contadas, em todo momento você vai ver um confronto, uma briga, alguma coisa nesse sentido. Então o filme ele também te presenteia aquela coisa de visual, assim, de você, pô, eu fui ver um filme de monstro, eu vi um filme de monstro brigando, tinha gigante, as coisas estavam acontecendo, os prédios estavam caindo, pô, isso aí tem muito, né? Diferente aí de Madame Teia, por exemplo, que eu falei que você quer ver um filme de super heroína e não viu, né? Então aqui, o que eles te prometem, eles te entregam. A gente sabe que as personagens humanas muitas vezes nesses filmes atrapalham muito, já que os arcos acabam atrapalhando a história dos monstros e fica toda aquela coisa daqueles rolês, daquelas emoçõezinhas humanas ali, e muitas vezes demora muito pra aparecer o bichão lá, né? O grande titã que a gente quer que apareça, seja Godzilla, seja Kong ou seja qualquer outro tipo de titã que seja proposto em qualquer obra, né? Desse monstroverso que a gente vê hoje em dia. Mas aqui não. Aqui eu acredito que tá tudo muito legal, sabe? Até mesmo os humanos, cada um deles tem uma participação muito bacana, e mesmo que sejam atuações um pouco comprometedoras, ou mesmo que seja como o caso da personagem do Dan Stevens, né? O caçador, assim, aquela coisa bem clichêzona, sabe? Tipo, nossa, mas é um Ace Ventura muito piorado, aquela coisa muito... muito clichê mesmo, acho que é a palavra que eu tenho pra usar. Mesmo assim, o filme, ele ficou legal, sabe? Acredito, assim, que tava tudo meio dosado, assim, e ficou bacana, minha opinião, né? Agora aqui, falando em atuação, eu falei aqui um pouco de más atuações, cara, ponto alto as expressões dos bichão. Cara, vou dizer uma coisa pra você, viu? As expressões que o Kong faz, olha, é digno de aí indicação ao Oscar. Não, tô brincando, né? Já pensou ter o Kong indicado ao Oscar, ele lá em CGI sentadão? Como é que ia ser? Como é que ia ser o Kong sentado dentro da cerimônia do Oscar? Quantos espaços, quantas cadeiras ele utilizaria, né? Dentro de um espaço de um CGI aí, né? Uma vez o Oscar já intencionou isso fazendo com o burro do Shrek, lembra? Não sei se vocês lembram disso. Acho que até com Monstros S.A. talvez foi feito também, colocando eles em CGI, sentados ali nas cadeiras do Oscar na época que eles foram indicados ao Oscar, né? Aqui como que seria o King Kong, né, lá. Monsters Incorporated, Pete Docter and John Lasseter. The Oscar goes to Shrek, Aaron Warner. This is the first Academy Award nomination and the first... Poxa, mas brincadeiras à parte, as expressões dele estão muito legais, sabe? Ele passa toda uma emoção, inclusive a situação dele se comunicar ali com a personagem da Dia, tudo isso dentro do olhar dele a gente vê a todo momento. Não só na interação dele com as personagens humanas, mas também a interação dele com os outros titãs que aparecem, os outros personagens, né? Os outros animais que aparecem, vamos dizer assim, né? Que é ali onde ele começa a interagir lá na Terra Oca, quando ele começa a encontrar outras criaturas, vamos dizer assim, né? Agora, claro, né, galera, a gente não tá falando de um filme que vai ser indicado ao Oscar de melhor roteiro, que vai ser indicado ao Oscar em categorias técnicas, não, a gente não tá falando a respeito disso, né? Então o filme, ele entrete bem, como eu falei, ele é um filme legal de assistir, principalmente pra quem gosta desse universo de kaijus aí, né, de gigantões. Mas, por exemplo, o roteiro peca bastante em explicar bastante coisa, claro que um filme desse acaba sempre falhando nesse sentido. Os arcos, eles ficam meio desenhados muitas vezes e a gente não consegue pegar o fio da meada. Por muitos momentos a gente fica meio que boiando, tá, mas isso aqui é o quê? Ah, tá, tem que prestar muito atenção, assim, e tem conexões que você tem que completar, é tipo um complete as lacunas, né? Mas eu vou dizer pra você, talvez eu tô super simpático com esse filme aqui, porque eu tô completando as lacunas bem de boa, bem tranquilo e bem feliz, inclusive, porque o resto que ele tinha pra se propor, ele fez. É claro que muitas vezes um filme de ação com um roteiro bem pensado também é legal, né? Porque o roteiro já diz, né, gente, é a espinha dorsal aí de toda boa obra, né? Um roteiro bem desenhado, as pessoas não conseguem fugir dele, e daí acaba que a obra ela vai ficando um pouco mais épica e vai entregando também coisas muito melhores pra gente. O roteiro é o principal disso, mas eu vou dizer que isso não foi um fator determinante pra eu vir aqui, por exemplo, e criticar negativamente essa obra que é o Godzilla e Kong, o Novo Império. Tem algumas coisas que acontecem no filme, por exemplo, assim, sabe quando o arco anterior deixa um pepino pro arco posterior do filme? Daí, tipo assim, preciso de uma receita milagrosa aqui pra gente resolver isso aqui que a gente criou. Tem disso, sabe? Em alguns momentos acontece isso no filme, que é o caso, por exemplo, assim, de poxa, vamos trazer aqui uma mão robô aí, porque
porque congelou a mão aqui do Kong e agora como é que a gente vai resolver essa situação? Pum, magicamente vai ter que surgir isso aqui, vamos criar rapidamente isso aqui no roteiro. Resolveu rapidinho um problema que foi criado no arco anterior. Então essas coisas mágicas, essas soluções mágicas tem no filme, e a gente olha e pensa assim, poxa, né, poderia ter, né, se esmerado um pouquinho mais. Mas mesmo assim, como eu disse pra vocês, ficou até legal, né? Eu adoro Transformers, então ficou aquele gigantão, assim, enfim. Eu falei pra vocês que ia ter um pouquinho de spoiler, mas ainda assim não vai ser tão ruim. Acredito que você possa ver o filme e tá tudo certo. É claro que, como eu falei aqui, não foi um filme feito pra Oscar, enfim, né? Claro que intencionaria talvez disputar um Oscar de melhores efeitos visuais, alguma situação nesse sentido. Não é que filmes de criaturas ou que fale assim de titãs, como é o caso aqui, não intencionem disputar premiações, não é isso. Eles podem intencionar, né? Muitos inclusive já disputaram. É que eu acredito que o objetivo do filme aqui era mais entreter, mais entregar pra gente assim um quebra-pau de gigantes ali, pra aquela galera que quer ir e ser enganada no cinema, né? Ver aquilo que não vê na vida real. Mais ou menos assim. Agora, se eu quisesse ficar aqui criticando, por exemplo, assim, não, vamos fazer uma análise crítica, estrita, teria muitas coisas, né? Muitos deslizes de roteiro, de atuação. O fato, por exemplo, de o que trouxe o Kong pra superfície, por exemplo, ele que tá vivendo lá na Terra Oca. Sabe que tem aquela situação que acontece no primeiro filme que o Godzilla, ele só acorda quando tem um outro titã, uma outra ameaça, ele vem, luta contra aquele titã e volta a dormir. É assim a vida dele, né? Então acaba que ele se torna meio até que um anti-herói nos filmes dele, como vocês já têm acompanhado, porque ele vem, destrói outros titãs que se levantam e vêm pra destruir a humanidade, ele quebra pau com os titãs, mata eles e volta pra dormir. É mais ou menos assim que tem funcionado. Por que um anti-herói e não um herói? Porque ele acaba quebrando tudo, né? Destrói casas, destrói prédios, destrói cidades, destrói pontes, por onde ele caminha ele tá quebrando tudo. E daí ele acaba até matando gente. Nos filmes não aparece isso, mas é o que se subentende. Então quer dizer, não é muito heróizão, né? Mas é isso que ele é. Então tipo assim, o Kong acaba vivendo lá na Terra Oca e ele tá vivendo na superfície, então tá tudo de boa. A partir do momento que o Kong vier, pode ser que um quebra-pau role. Isso tá acontecendo desde o último filme, eles estão separados, tá tudo certo. Mas tem um motivo, por exemplo, que traz o Kong à superfície, que é um dente podre, vamos dizer assim. Ele tá literalmente com um dente inflamado, ele não consegue mais comer, ele tá lá tristão, cheio de dor, daí ele sobe e fica ali meio mauzão. É onde entra na história o caçador, que é um veterinário, que vem, extrai o dente dele e bota uma prótese, olha só. Então quer dizer, você pensa assim, poxa, não teria um arco melhor, não teria um motivo melhor pra trazer o Kong de lá da Terra Oca pra ele vir aqui em cima? Que coisa mais esquisita, né? Então quer dizer, tem muita coisa que a gente poderia criticar da parte técnica do filme, mas não é esse o meu objetivo. A minha análise aqui não é pra Oscar, não é pra alguma premiação, não é pra crítica. A minha análise aqui é pra saber se o filme ele entrete, se ele apresenta de fato o que ele se propõe, que é entretenimento. E daí tá tudo bem, a gente vai por esse viés e por isso a gente consegue falar bem a respeito daquilo que Godzilla e Kong, o Novo Império, traz pra gente. Eu acabo concluindo que o filme é simpático, tem muita ação e ele tá o tempo todo trazendo pra gente aquilo que ele se propõe a fazer, pelo menos ele tá tentando acertar em todo momento. Então essa é a minha análise a respeito desse enredo, digamos assim, dessa parte mais técnica de Godzilla e Kong. Bom, a trama do filme vai começar, como eu disse, falando a respeito da vida do Kong, né? Ele de boa lá na Terra Oca e desbravando aquele novo habitat, aquele novo ecossistema, e ele tá numa busca incansável pelos seus pares, né? Quem sabe ele vai achar outras espécies, quem sabe ele vai desbravar e encontrar alguém remanescente da sua família, já que ele está solitário e ele quer constituir famílias. Você percebe isso nitidamente dentro da caminhada dele ali logo no início do filme. E além disso, ele sabe, por exemplo, que o Godzilla não aceita outro titã lá na superfície, então tem toda essa situação de quero procurar alguém aqui porque não posso mais subir lá, sabe? Ele fica nessa vida de ermitão solitário, meio envelhecido, né? Com o dente estragado, como eu falei assim, né? Então é essa coisa assim, meio de cara que tá cansado da vida, né? É mais ou menos esse o relato do Kong nesse início de enredo. O filme ainda vai ampliando essa história, trazendo outros mistérios de uma parte não habitada da Terra Oca, que são elementos que vão sendo agregados no filme e vão trazendo coisas interessantes no decorrer. Vocês devem ter visto, por exemplo, nos teasers que foram anunciados um mini Kong, né? Poxa, embora muitas pessoas tenham falado até mal a respeito disso, eu achei demais aquela interação ali, sabe? É o que eu disse. Sempre tem dois viés, você pode analisar de uma forma crítica. Quando eu analisei o filme, eu comecei a fazer várias anotações negativas, assim, poxa, mas isso aqui. Daí eu pensei, deixa o filme em paz, Bruno, para de pegar no pé de coisa simples, né? E como eu falei, ele tá muito mais fluido, sabe? Muito incrível as expressões que ele faz, assim. Tá muito legal essa interação dele com outros animais, com os humanos e também essa pequena interação que ele vai tendo ali com esse mini Kong. A trama vai evoluindo, mostrando um pouquinho do quebra-pau que o Godzilla tá fazendo pra não deixar outros titãs entrarem lá na área, né? Ele faz o trabalho dele, mostra cenas, por exemplo, dele dormindo no berço esplêndido dele com o Coliseu, né? E é muito legal aquilo ali também, eu gostei bastante. E também todo o dilema que o Kong tá vivendo lá embaixo, nas áreas que ele também tá desbravando, e com isso traz como pino de centro o personagem da Dia, ela que é essa última
sobrevivente então da tribo Yui da Ilha da Caveira, ela que é puxada pro centro dessa história então, se tornando aí uma personagem interessante, ganhando proporções maiores e um incrível propósito. Ela é meio que a peça-chave da trama. E além disso, o filme começa a trazer novas personagens, novos titãs que são desenterrados lá das profundezas, né? Lendários, enfim, de antigamente, trazendo guerras passadas para o presente. Agora, por exemplo, outra crítica que eu posso fazer aqui, né? Já fiz algumas aqui, né? Coisas negativas dentro das positivas que eu tô falando. É o vilão. Pô, Scar King, né? Não foi aquele vilão que a gente esperava. Ele é fraco em todos os sentidos. E quando eu falo disso, eu nem tô falando dos arcos a respeito da personagem dele, do passado, do sentido ao qual ele existe, que eu acho que isso aí até é interessante, assim. Ele tem meio que uma vingança ali nele e tal. Isso aí até passa. Mas eu digo fraco mesmo no sentido físico, né? Ele é mais mirradinho, né? Então literalmente nos seus aspectos físicos ele não assusta. Embora ele seja um primata também, né? Um símio, ele é da espécie dos chimpanzés. Então ele já é mais magrelão que o Kong, que é da espécie dos gorilas, né? Então ele acaba não assustando nem com o porte físico, nem com a sua cara e muito menos como ele desenvolve suas maldades. O que mais assusta aqui no caso é a Shimo, né? Que é essa outra titã que aparece. Que na verdade, na obra original, lá quando a gente vai olhar nos escritos, em tudo, todos os animes que envolvem esse mundo do monstroverso é Oshimo, né? Então aqui tem uma lacraçãozinha aí, né? E eu fico pensando pra quê, né? Tem outras titãs feminino, enfim, não tinha necessidade de pegar o Oshimo e transformar na Shimo, sabe? São coisas assim que vem sendo entubados pela indústria cinematográfica, que tá cada dia mais chato assim nas adaptações, né? Eu particularmente não gosto. Eu tava conversando, por exemplo, com um amigo meu esses dias que gosta muito de Cavaleiros do Zodíaco e estávamos falando ali daqueles personagens, né? Os Cavaleiros de Bronze, que fazem parte do principal grupo ali do Seiya de Pegasus lá na primeira temporada, por exemplo, né? Ali tem o Shu de Andrômeda, por exemplo. Então nessa nova masterização que fizeram de animação mesmo, eu não sei há quantos anos atrás, enfim, transformaram o Shu de Andrômeda em a Shu de Andrômeda. Poxa, ele tinha acho que uma armadura rosa, se eu não me engano, na época, ou cabelo rosa, eu não lembro agora. Aí transformaram numa mulher. Tipo assim, traça novas ideias, faz novos personagens, mas não fica adaptando aquilo que já era e transformando agora, sabe? Pegando um personagem que já se identificava, que já tava tudo certo e transformando agora numa personagem feminina, porque as mulheres têm que ter a sua representatividade. Cara, não sabe? Cria novos personagens, as mulheres têm grandes participações aí, tanto em animações e tudo mais. Tinha a She-Ra, quem é que não gostava da She-Ra, né? E tantas outras heroínas que tinham aí. Criem novas. Na própria saga do Cavaleiros do Zodíaco tem a China, tem ali outras personagens que são muito legais. Então não tem a necessidade de fazer isso. E fizeram isso aqui com o Shimo transformando na Shimo, né? Assusta um pouco mais do que o próprio Scar King, porque ela é grandona, né? Ela tem as baforadas de gelo, enfim, aquela situação toda de dizer que ela esteve na Terra na última era glacial porque ela acabou congelando tudo. Então, interessante assim tudo que se fala, mas ela acaba sendo mais poderosa do que o próprio vilão, enfim, mas era controlada, dominada por ele ali por medo e por dor, enfim, é um arco ali que você vai ver a hora que você assistir o filme, ou você vai concordar aqui comigo, ou discordar pra você que já assistiu esse filme. Agora sim, galera, eu achei o filme demais, como eu falei pra vocês, falei das coisas positivas, negativas, mas ainda assim, cara, ele é bonito de ver, sabe? Você se entrete com ele, então é muito legal. Eu gostei muito, eu aconselho vocês a irem assistir esse filme no cinema, vale a pena gastar o ingresso com esse filme porque ele entrega aquilo qual ele se propõe, que é o que eu venho falando no decorrer desse vídeo. Afinal, uma das coisas que mais me irrita é quando um filme te promete uma coisa e não te entrega. É ruim, né, galera? Você olha nos cartazes divulgados ou você olha propriamente nos teasers, né? E é muito ruim, assim, quando você vê uma coisa e é outra, né? Até porque foi assim, por exemplo, com Rebel Moon aqui, com Madame Teia, que eu falei pra vocês aqui e fiz críticas negativas desses filmes. Cara, os teasers diziam outra coisa. Mas é aquilo, né? As empresas que fazem teasers, elas são contratadas exatamente pra isso, pra vender o filme. Aí você fica assim, poxa vida, que coisa legal. Eu sou o cara que cai em tudo que é teaser, tá? Fez um teaser, eu já acho bonito, já me fisgou, já é a isca que me fisga. Essas empresas sabem como lidar comigo, por exemplo, eu não sou muito crítico nesse sentido. E daí eu vou ver e acabo me decepcionando. Não é o caso aqui, eu acho que atendeu bem, na minha opinião. O filme, ele te prometeu uma coisa e ele entregou. Aquilo que ele não prometeu, ele também não entrega e tá tudo certo. Agora, uma coisa que eu achei ruim, assim, teve várias lutas de titãs, todo mundo brigando, pô, cena de CGI lá em cima, aquelas cenas muito legais, assim, os ângulos, o quebra-pau, tudo isso tá tudo legal. Mas eu achei que faltou a preparação pra luta final. Sabe o final fight, assim? Sabe o finish boss? Aquela coisa assim de, não, é o chefão, agora tem toda uma coisa diferente e, pô, até aqui já teve
os vilão que foram assim, foi crescendo o nível de estilo de luta Não teve isso na minha opinião, faltou um pouco essa construção pra dizer, cara, chegou aqui, não, agora vai matar, agora vai destruir toda a geral e vai chegar eles e vão conseguir salvar. Eu senti essa falta, tá? Isso é uma coisa que eu preciso dizer porque realmente faltou um pouco. Agora no mais, tá tudo muito bonito, tá tudo muito legal, o filme tá super atendendo aquilo ao qual ele se propôs. Mas o ponto positivo, né, galera, a respeito do final boss aí, do finish boss, do final fight, como você quiser falar aí, porque a gente adora inventar uma expressão em inglês aqui, né? Mas inventando uma expressão em inglês é que eu falo para vocês em português, porque a cena final acontece no Brasil. Pô, é muito legal aquilo ali, sabe? Quando eles emergem, então, daquela fenda, porque eles estão vindo da Terra Oca e tem várias fendas em vários lugares, né? Então eles emergem onde? No Rio de Janeiro. Cara, e é muito legal, porque o filme ele tem um tipo de fotografia, ele tem um tipo de cenografia, tá tudo certo, tá tudo acontecendo na mesma vibe. E quando esses caras saltam, esses gigantão saltam ali no Rio de Janeiro, mano, aquela galera toda na beira da praia, aquela musiquinha brasileira tocando, sabe? Pô, é muito legal, vocês não tem noção, tipo, fica tudo muito abrasileirado, o tom muda, sabe? Pô, aparece Cristo Redentor, aparece toda aquela orla ali de Copacabana, Leblon, toda aquela parte ali do Rio de Janeiro, as pessoas ali, né? Então, tipo, quer dizer, pô, eles entregaram a cereja da torta aí pro nosso país, né? A gente tem que dar a mão à palmatória, ficou muito legal pra gente que é brasileiro, né? Ser coroado com isso. E enquanto a cena acontecia, eu pensava isso, pensava assim, poxa, o Brasil é tão bem visto por tanta gente, né? Já foi isso nos Velozes e Furiosos, já foi isso no Hulk também, lá naquele Hulk do Edward Norton, né, que ele vem pro Brasil. Tem tantos outros filmes que já coroaram o Brasil aí, né, com cenas. Agora aqui, pô, dentro dessa saga, eles entregaram o final da obra, a última batalha, né, o final fight, como eu falei aqui, é aqui no Brasil. Pô, isso é muito legal, cara, tá tudo muito bonito. Você vê o tom que muda, sabe? Quando sai de lá daquelas áreas gélidas e frias, quando vem da Terra Oca, mas até mesmo a diferença de fotografia que você vê quando o filme tá acontecendo entre os humanos lá nos outros países, que são vários países ali que aparecem no filme, né? E quando vem pro Brasil, a cor da fotografia muda, né? Porque o Brasil tem todo o seu tom diferente. Então essa parte aí, mesmo que eles não tenham preparado como que funcionaria, na minha opinião, acho que precisaria de um arco melhorado nesse sentido, mas foi no Brasil. Então eu gostei demais e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Então essas são as minhas colocações a respeito de Godzilla e Kong, o Novo Império. E vem mais por aí, né, galera? Eu acredito que vai vir mais filmes aí por aí. Eu acho que agora esses monstrenhos vão tomar conta por um bom tempo aí de novas produções que vão sair nesses próximos anos. Bom, agora é com vocês, né? Eu pergunto aqui, o que vocês acharam? Já assistiram? Gostaram desse filme? Não curtiram? Diz aqui pra mim, deixa nos comentários, fala comigo, diz assim, Bruno, você tá ficando maluco, tá cada dia pior, né? Então fala comigo, diz pra mim o que vocês acharam desse filme, que eu também quero saber a sua opinião. E tem mais, né? Já digo pra você mais uma vez, deixa logo a sua patada titânica nesse like. Poxa vida, compartilha esse vídeo aí com as pessoas se você acha que é interessante, pra que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário, conversa com a gente. E a gente agora encerra esse vídeo e eu prometo pra vocês que a gente vai se encontrar dentro em breve em outros vídeos aí do nosso canal. Continua aqui, ativa o sininho para que você possa receber todas as notificações de novos vídeos que a gente traz para você, que o nosso objetivo aqui no Comic News é trazer sempre boas dicas para você, instigar você a assistir ou não filmes e a gente ter até embates se você acaso discordar do nosso trabalho. E agora sem mais, me despeço de vocês até o próximo vídeo e fui!